como diz o Tiririca. Não é verdade? Então, assim, é momento de nós analisarmos com muita cautela. Nós não somos revolucionários. Nós não somos pessoas, nós não somos rebeldes. Não somos. Nós somos os filhos de Deus. E precisamos nos mover como filhos de Deus. Amém? Então precisa renovar a mentalidade. Precisamos não nos moldar ao mundo, mas estar atento com algumas tendências que precisam ser analisadas, e algumas delas serão úteis, como estão sendo para a igreja no dia de hoje. Eu quero trazer aqui um alerta. Quem é que visita hoje? Só para mim. De casa já, Elias. O Gui, família de casa também, glória a Deus. É que tem tanta gente nova na igreja que às vezes eu olho assim e falo, meu Deus, será que é? Será que não é? Outro dia estava a Derlange ali sentada e eu não reconheci a Derlange. E aí fui lá, cumprimentei ela como se fosse uma visitante. Você é nova aqui, glória a Deus, seja bem, quem te convidou? E o pessoal ficou olhando para mim assim. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? Quando eu olhei direito, Derlange. Eu falei, Derlange, que luta. Mais de 5 anos juntos. Mas é a máscara, eu vou fazer o quê? Né? A pessoa alisou o cabelo uma vez, já era. Colocou a máscara, acabou, não sei quem é. Né? Mas é assim mesmo, acontece. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Queridos, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas os rumores, as informações do aumento dos casos do Covid-19 está aí. Então, vamos nos alinhar para que a gente se mantenha protegido. Não pare de usar máscaras. Não pare de usar álcool gel. E muito provavelmente nós vamos, depois eu vou sentar com o pessoal aí com o William, o profeta William, a pastora Cibele, Suzana, a galera da saúde que estão mais próximos e dentro dos hospitais, para a gente entender aí, levantar, se vai ser necessário, de repente, nós nos precavermos abrindo um terceiro culto para ficar um número menor de pessoas. Os hospitais estão cheios, né? Não entendi? Então, um hospital que a gente tem acesso já está com a lotação dele de 100% de Covid-19. A ala que foi aberta para tratar no início da pandemia, que ficou superlotada, já está com 100% de ocupação. Então, é importante nós estarmos atentos, tá bom? Eu tenho observado algo que eu quero aqui deixar um alerta e também, de repente, para que vocês façam uma análise. Às vezes nós conduzimos as nossas crianças sem máscaras, por quê? Porque existe uma fala que a criança ela não pega, ou se ela pega, ela consegue combater, não é verdade? Então, assim, a imunidade dela consegue protegê-la. Mas ela pode ser infectada, e ela sendo infectada, ela vai trazer o problema para dentro de casa. Então, é importante nós estarmos alinhados com isso. Quando sair com seu filho, leve ele de máscara, né? E fique atento, ouça apenas aquilo que precisa ser ouvido, analise com cautela, não há motivo para pânico, né? Mas é importante nós nos mantermos posicionados, tá bom? Em nome de Jesus. Então vamos alinhar os ministros, vamos sentar e se o pessoal da saúde definir, achar que a gente tem que diminuir, então nós vamos abrir o terceiro culto. O pessoal que tem sido treinado aqui na quarta, a gente coloca eles no horário de manhã, tem pastores aqui e vamos fazer isso juntos, em nome de Jesus. Vai ser um tempo poderoso, não vamos parar de cultuar e vamos cultuar com segurança em nome de Jesus, porque o boteco está cheio de gente sem máscara. Mas se alguém da igreja tiver treta, aí vai para a capa da revista e do jornal A Igreja. O boteco ninguém liga, mas a igreja vai ser um problema, né? Hoje eu estava ouvindo estava em uma ministração, ouvindo uma ministração de treinamento, e o ministério de pastores é o ministério que exerce governo. Então, assim, são os pastores que precisam estar de olho no ambiente onde vai se promover o culto, ele precisa estar adequado nos banheiros, são pastores que vão organizar os pagamentos de contas. Já pensou se chegar na igreja, a luz está cortada, você entende? Então, são coisas que a gente tem que... O ministério de pastor, eles cuidam, são o governo local da igreja. E aí ele estava falando, você imagina, se um pedaço nós quebramos ali, vocês podem observar, tem um buraco ali,
foi algo que estava fofo, a gente fez uma supervisão e percebeu que precisava tirar. Mas se aquele pedaço de negócio cai na cabeça de alguém ali, por mais que tenha sido um acidente, vai para a capa de jornal e fica 1 ano falando a respeito disso. Então nós precisamos tomar muito cuidado, né? E principalmente quando nós estamos à mostra através da internet. Tá bom? Fiquem atentos. Não é por falta de orientação, de informação, de direção, nós estamos à disposição. O profeta William, a pastora Cibele, Danilo, Priscila, quem mais? Suzana. Aqui que não falta é gente que trabalha na área da saúde, né? O Christian, Elisângela, tem um bocado de gente aqui que sabe da injeção de todo mundo e consegue interpretar esse cenário com facilidade, tá? Então, não sofra sozinho, não morra por ignorância, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia aí no livro de Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, Novo Testamento, lá para o finalzinho da Bíblia. Para que você possa se situar aí, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho mais alguma coisa para falar? Você que ainda não pediu a camiseta do On Fire, ainda dá tempo? Peça essa camiseta do On Fire para o seu filho, para você também. Que aí depois que feito, meu Deus, ficou tão bonito, eu queria uma. Não dá mais para fazer só uma. Essa aí também tem, Fabinho. GG, Extra G, Ultra Mega GG. Ouvido de pastor é pior do que ouvido de tuberculoso. Glória a Deus. Nós, do Ministério de Louvor, nós estamos participando de uma conferência online. Na sequência do culto, a gente sai daqui, já vai para o sofá estudar de novo. Então, eu vou adiantar o máximo aqui para que a gente ainda possa participar. Tá certo? Todos acharam? Ainda não? Glória a Deus por sua vida. Capítulo de número 4. Aleluia. Eu não tinha falado não, Perdoe. Domingo foi um tempo precioso aqui, mais uma vez, não é? Deus está ativando dons, habilidades. E nós vamos, na próxima quarta-feira, eu quero que vocês motivem as pessoas a virem à igreja, venham. Na próxima quarta-feira nós vamos tratar a respeito da ação de alguns demônios que atuam no ambiente da igreja. Então nós vamos fazer um ataque direto e objetivo sobre Jezabel e Acabe. Na outra quarta-feira nós vamos atacar Doni Bezeque, as falsas aparências, e eu preciso que vocês estejam aqui, motivem as pessoas a virem, em nome de Jesus. Os profetas, ministros que já atuam, né? Se possível, me ajude jejuando, que vai ser um tempo de guerra. E quarta-feira a gente vai meter a porrada nessa casta de demônio aqui, em nome de Jesus. Uma igreja vitoriosa, irmãos, precisa combater o inferno, precisa ter alinhamento. Quando nós falamos a respeito do ministério de pastores, nós falamos a respeito de aliança. E o que é uma aliança? Quando você se une com o teu marido ou a tua esposa, você tem no teu dedo aí um anel que representa uma aliança que você tem com essa pessoa. E você se compromete com o quê com essa pessoa? Primeiro, de viver com ela até que a morte os separe. Você também promete fazer essa pessoa feliz, estar com ela, se ela estiver... Quando casa está com os dois braços, se tiver com um braço só, depois de algum problema que possa acontecer, você vai ter que estar com ela, não é assim? Né? E tem gente, se acontece algum problema, fala assim, não está mais do jeito que eu recebi, não quero mais. Então isso não é aliança, isso é uma aliança com ressalvas, né? Então o ministério de pastor gera aliança. O ministério de pastor e toda a igreja deve pastorear alguém. Todos somos pastores, mas nem todos vivem o ofício de ser pastor. Por que todos somos pastores? Porque um cristão precisa gerar aliança o tempo todo. Se chegar alguém na tua casa reclamando da vida do irmão, você tem que
dar um tempinho e, parar aquela pessoa, falar, não posso contribuir, o que a gente pode fazer para mudar esse cenário entre vocês dois? Então, assim, uma igreja que vive a sua essência de pastorado, alguém que vai viver, se mover através desse dom, ele precisa gerar aliança. Então, assim, imagina eu, pastor, aí chega a profeta Dui com a questão que ela está desesperada e conversa com a gente, aí eu chego aqui na igreja, falo para todo mundo, ou então eu meto o pau em quem ela está chateada, isso gera aliança? Não, isso é fofoca. E no céu não tem esse tipo de coisa. No céu só tem aliança. Tem um Deus que valoriza a aliança, que valoriza a comunhão. Então nós precisamos estar alinhados, né? E quando nós nos movemos conforme a palavra, automaticamente os espíritos que se escondem no meio de um ambiente de adoração, no meio de um ambiente de comunhão, eles são expurgados daqui. Eu falei no domingo que nós não queremos, de um dos domingos, né, que nós não queremos a manifestação de demônios dentro da igreja. Se manifestar, a gente chuta para fora, mas é importante que eles nem entrem. E para que eles nem entrem, nós precisamos estar alinhados com a autoridade. Precisa haver a autoridade. E conforme que nós estávamos estudando ontem, intimidade vai gerar uma vida de autoridade, né? E também de obediência. Você está pronto a obedecer a palavra do Senhor? Então você vai viver uma vida vitoriosa. A obediência te coloca na posição da bênção. A desobediência te tira dessa posição e te coloca em um lugar de risco. Então abra aí a tua Bíblia, como já está aberta, né? Portanto, verso de número 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firme no Senhor, amados. Paulo estava falando para os filipenses. Suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes já estão escritos no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos, seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor, não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todos as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplica e com ação de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. E aí ele conclui: caros irmãos, absolutamente tudo o que de verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticais, e o Deus de paz estará convosco. Aleluia. Quantos querem a presença de Deus? De verdade, você quer não só sentir. Nós nos moldamos a alguns vocabulários, assim, eu vou à igreja que eu quero sentir. Velho, sentir alguma coisa aqui é muito fácil. Você quer ver como que você sente aqui de forma muito fácil? Vocês vão observar que no dia que tiver aquela caixa que está desligada ali embaixo, que é um sub, no dia que o Levi ou o Christian der uma nota com a corda bem grave do baixo, que é aquele sub ele estiver bem alto, na hora que ele bater assim, vai fazer um pum, você vai sentir dentro de você a vibração dessa nota. Tem dias que você chega em um ambiente e o som vibra dentro de você. Então sentir alguma coisa aqui dentro desse ambiente é algo mais comum para o ambiente de igreja. Faz sentido?
Você sente de alguém que pode sentir até tristeza quando entra, que encontrou alguém que ele não queria encontrar dentro da igreja. Outro sente raiva. Outro se chateia, porque encontrou alguém que não imaginava encontrar na igreja. Assim como eu e você viemos para a igreja porque precisávamos ser restaurados de algo. Um beijo, está lembrando de mim, né? As outras pessoas também vêm aqui pela mesma coisa. Mas muita gente vem a esse ambiente para sentir algo, ou para se sentir leve de algo. Eu estou me sentindo pesado, eu estou me sentindo não sei das quantas, eu vou sair leve. Sair leve não significa nada, irmão. Todos nós devemos sair de um ambiente de culto livre de todo pecado. Se tem uma coisa que pesa no nosso ombro, vocês estão comigo? Pode deixar eles resolverem lá. Fica aqui, ó. É o pecado. Lá nas outras religiões, no espiritismo, as pessoas vão e tomam um banho de sal grosso, tomam um banho de pipoca, tomam um banho de alfazema, tomam um banho de, sei lá, quantas ervas eles têm lá, eles tomam um banho e saem leve da mesma maneira. Mas no outro dia, a treta continua estabelecida, talvez ainda de forma pior. Pastor, por que você está falando isso? Eu estou fazendo apenas um plano de fundo para entender, para que a gente venha entender a necessidade de nos posicionarmos de forma adequada como cristãos sobre essa terra. Nós não fomos chamados para ser alguém que frequenta ou visita uma igreja. Nós somos chamados para ser alguém que tenha uma vida de intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Se nós nos posicionarmos de forma adequada diante destes ser o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, nós vamos entender de verdade a intenção do coração deles para conosco. Nós vamos ouvir a sua palavra quando alguém está ministrando essa palavra, e ela sim, ela vai causar um efeito. Ela vai gerar com toda certeza um sentimento em nossos corações. Mas ela também vai nos equipar e nos fortalecer para tomar uma decisão, para fazer uma escolha, para se mover de forma que agrada o coração do Deus, dono da palavra, em obediência. A obediência nos posiciona. E um apóstolo Paulo, no início do texto, ele fala sobre duas mulheres que têm um nome esquisito, pior do que o meu, Evódia e Sintique. Elas estavam tretadas. Houve uma discussão entre elas. Elas não estavam bem. E chegou para ele, estava longe, chegou para ele a informação de que essas duas irmãs que pregavam o evangelho, que servia junto com ele, não estava bem. E como bom apóstolo que ele era, ele queria fundamentar a palavra na vida dessas pessoas, porque ele entendia que elas estavam fora da posição da bênção de Deus. Ele entendia que aquelas pessoas precisavam estar posicionadas em um lugar de segurança. Ele estava feliz com o que estava recebendo, porque o pessoal acabou de entregar para ele uma oferta que a igreja preparou e levou para ele, que ele estava no campo missionário, ele precisava de ajuda. E ele, em primeira instância, falou: me ajuda, cara, quando vocês chegarem lá, conversem com essas duas irmãs, reposicione elas, fala para que elas se entendam, releve aquilo que eventualmente as tiraram da posição, e reposicione elas diante da presença do Senhor. A oferta que ele estava recebendo era uma oferta importante e necessária para ele naquele momento, mas a maior alegria de Paulo não era o dinheiro que ele estava recebendo ou o suprimento que ele estava recebendo naquela época, naquele dia. O coração de Paulo estava na alegria das pessoas, no crescimento das pessoas. O coração de Paulo se alegrava pelo fato de ter recebido notícias que aqueles irmãos que já fazia tempo que ele não via, estava posicionado em Cristo, estava vivendo um tempo de crescimento. O Espírito Santo estava se movendo sobre ele, e ele considera que aquelas pessoas, era como se fosse, a alegria daquelas pessoas, era como se fosse uma coroa para ele, minha alegria e coroa.
A felicidade se fundamentava no coração de Paulo por ter notícias daquele povo que ele trabalhou, doou a sua vida, deixou alguém lá estabelecido como pastor, e havia ali naquele ambiente comunhão, havia milagres, havia crescimento financeiro, havia um coração generoso, haviam pessoas que estavam fundamentadas em Deus, mas também havia irmãos que estavam fora da posição. Mesmo longe, ele se preocupou com aquele que poderia não estar desfrutando de tudo aquilo que a maioria estavam desfrutando. Nessa noite, eu quero chamar a sua atenção, porque para que você passe a observar, talvez através de uma ótica diferente, o motivo pelo qual você não consiga ou não esteja conseguindo enxergar o que a maioria está enxergando. Você talvez não consiga viver o que a maioria está vivendo. Eu quero chamar a tua atenção, se você tem, para que você possa olhar de uma forma diferente, para tentar entender o que é que aquele outro irmão que está vivendo um tempo de alegria, de restauração, ele está praticando, para que você também passe a praticar e você possa viver. Neste caso, essas duas filhas, elas tinham se desentendido entre elas. Eu acredito que talvez fosse algo simples, fosse algo que pudesse ser conversado, que pudesse ser realinhado, que pudesse ser reanalisado. E quantas coisas nós deixamos de viver em Deus pelo fato de não abrirmos a guarda, de nos alinharmos na direção do propósito, perdoando, pedindo perdão. Uma conversa pode mudar todo o contexto de vida e de um relacionamento. Um alinhamento pode trazer segurança para um ambiente que parecia ser hostil, mas o que estava faltando? Só alinhamento. Nós, por muitas vezes, a gente em casa, pelo fato de querer a mesma coisa, o bem da obra do Senhor, eu e minha esposa entrávamos em desentendimento. Porque a minha forma de lidar com uma situação é diferente da forma dela, e aí a gente já fez aqui, não dá para voltar atrás, e aí dá uma treta isso. Mas por quê? Porque todos nós queremos viver a mesma coisa, praticar, fazer o melhor para o Senhor. Mas até para isso precisa haver alinhamento, precisa haver concordância, precisa haver um ajuste, precisa haver um equilíbrio. Precisamos ser sóbrios. Até pelo fato de, quando você lê a Bíblia e observa o momento, eu uso muito esse exemplo daquele garoto, daquele moço que tocou na arca, ele queria o melhor, mas nem sempre o meu melhor é o melhor ao Senhor. Nem sempre o meu melhor vai contribuir para o crescimento de alguém. Aquilo que eu acho nem sempre é o que Deus quer. Então nós precisamos estar alinhados e posicionados diante daquilo que Deus quer que nós estejamos. Nós precisamos estar no lugar aonde o Senhor nos chamou para estar. Fale comigo, precisamos estar aonde o Senhor nos chamou para estar. A gente gostaria de estar em tantos lugares. A gente gostaria de estar vivendo tantas coisas. E às vezes coisas que aparentemente não são tão difíceis de ser alcançadas. Mas infelizmente não conseguimos alcançar. Por que será? Por que eu não consigo viver com toda a minha habilidade aquilo que aquele irmão que não tem toda a habilidade que eu consegue viver? Por que ele consegue ter uma intimidade com Deus e ele não conhece nem um terço do tanto que eu conheço a Bíblia, mas ele flui e eu não? Por que será que ele flui e eu não? Por que será que ele vai e eu não vou? Você já parou para se perguntar isso? Porque se você e eu, nós fizermos essa pergunta a nós mesmos, nós vamos identificar já parte do caminho que deve ser percorrido ou parte da rota que precisa ser corrigida. Neste caso, Paulo estava dando uma direção de longe. Por favor, fale com elas. Elas me ajudaram, elas serviram. São pessoas especiais a quem eu tenho apreço. Então a alegria de Paulo não era completa. Apesar dele se sentir feliz, a alegria de Paulo não era completa, porque ele sabia que havia um conflito
lá no meio daquele povo aquelas pessoas em quem ele ama ou amava. Então, veja a preocupação e o alinhamento da percepção de uma mente que está fundamentada e estabelecida no Senhor. O conflito pode ser que não tenha nada a ver com a minha casa, com a minha família. Mas quando eu, por exemplo, olhei aqui nesse comentário e vi a informação desta irmã, eu já consegui imediatamente, falei, meu Deus, que luta. Então, que ela possa viver um tempo de restauração e de cura. A igreja precisa se mover desta forma. Eu preciso olhar o meu irmão e me colocar no lugar dele. Eu preciso olhar a minha irmã e me colocar no lugar dela. Eu preciso tentar pelo menos entender o processo da sua dor. Eu preciso tentar pelo menos olhar a partir da sua ótica. Antes mesmo de tentar dar a opinião, eu preciso entender a situação, me posicionar a partir daquilo que ela está vivendo. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter uma sensibilidade no reino do Espírito. Eu preciso me permitir ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu preciso ter uma vida de intimidade. Muitos de nós aqui teremos, irmãos, eu estou falando isso, batendo nessa tecla, porque Deus tem conduzido isso dessa forma ao meu coração. Muitos de nós aqui teremos uma percepção da exatidão dos fatos que está se passando na vida de muitas pessoas. Deus vai revelar o coração de pessoas para você. Mas por que estou batendo nessa tecla? Porque precisamos ser humildes para viver esta ativação. Precisamos ser sóbrios para viver essa ativação. Imagine alguém que está escondendo um pecado sexual e você, de repente, Deus, claro que Ele vai conduzir, né, mas para pessoas que já têm habilidade para lidar com isso. Alguém está vivendo um pecado sexual e você olha para aquela pessoa e imediatamente o Senhor revela tudo que está passando na vida daquela pessoa. Se a gente não tiver com nossa mente habilitada e ativada pelo Senhor, a gente coloca os planos de Deus a perder, porque nós queremos colocar na frente a nossa vontade. É a oportunidade talvez que eu tenha de ser reconhecido diante das pessoas. Queridos, precisamos ser sóbrios, precisamos nos colocar no lugar da outra pessoa. Precisamos analisar a circunstância que aquela pessoa está envolvida, qual é o plano de Deus para ela, e se Deus nos mostra o problema, é porque Ele quer gerar solução. E qual é o primeiro fundamento que nós devemos aplicar? O amor. Porque se você não ama, se você não aplicar através do amor, sabe o que vai acontecer? Nós vamos apontar o dedo, em vez de ser algo bom, vai se tornar uma acusação. Não é grave? Ao invés de nós ganharmos, nós vamos jogar fora. E a palavra do Senhor diz o seguinte: maldito será aquele de onde vier o escândalo. Maldito será aquele que tiver sangue nas mãos. O Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que muitas pessoas fossem salvas. E muitas pessoas não estão na igreja, não são todas. Algumas culpam a igreja, e não é culpa da igreja, mas algumas realmente não estão sendo servida, vivendo em comunhão, porque a igreja jogou para fora. Então, nesse tempo de ativação, nós precisamos ter a percepção que Paulo teve. Nós precisamos entender e nos mover alegrando-nos com a alegria do nosso irmão. Nós precisamos nos alegrar com o crescimento do nosso irmão. Nós precisamos ter isso como uma alegria ao ponto de entender que a nossa coroa, saber que o nosso irmão, aquele que está próximo da gente está vivendo algo sobrenatural. É importante entender que se o Senhor tem dado para ele hoje, para ela hoje, é porque o Senhor quer posicionar ela, mas Ele não vai deixar de te posicionar, porque a palavra do Senhor disse que o nosso Deus, Ele não se esquece de ninguém. Ele prometeu para você algo, Ele vai te conduzir a esse lugar. Aí talvez muitas outras pessoas vão na tua frente, mas logo depois você virá, talvez sendo um balizador para essa pessoa. Você será alguém que vai fundamentar o crescimento dessa pessoa. Você vai ser alguém que vai segurar o crescimento dessa pessoa. Mas isso não nos faz menor, porque todas as vezes que nós estamos dentro do propósito de Deus, aleluia, nós vamos conduzir outras pessoas ao crescimento.
conhecimento, isso trará alegria ao coração do nosso Senhor. Vai haver momentos em que você vai ter que direcionar alguém através da palavra do Senhor, e que essa pessoa não vai se sentir confortável, ela não vai sorrir para você, ela não vai te falar nem obrigado, mas em um futuro muito próximo ela vai dizer assim: valeu a pena, obrigado, naquele dia eu não consegui reconhecer, mas hoje eu reconheço que verdadeiramente Deus me ama, e você foi um canal de Deus para trazer restauração na minha vida, e é este lugar que eu quero estar neste lugar de ativação, aonde o amor de Deus é demonstrado através não só das minhas palavras, mas através das ações que eu venha tomar a cada minuto. Eu quero ver o amor de Deus sendo reverberado a partir do meu coração, a partir do meu olhar, a partir das minhas emoções. Eu quero que as minhas percepções sejam conduzidas pelo Espírito Santo de Deus, e ainda que eu esteja longe, eu ainda quero me lembrar de alguém que possa estar precisando de um conselho. Porque a palavra do Senhor diz assim: não vos amoldeie a esse mundo. E o mundo faz o quê? O mundo destrói, o mundo destrona, o mundo puxa o tapete, o mundo mata, tira de cena para poder ocupar o lugar, para se assentar em uma cadeira. Mas nós não, o Senhor já tem uma cadeira para todos nós. A tua cadeira já está posicionada, e o Senhor está te preparando para ocupá-la, e você viverá uma vida de eficiência, fundamentando uma vida de amor, de renúncia, de submissão, de intimidade com o Senhor. E aonde quer que você estiver, você será lembrado, não porque as pessoas têm que lembrar, mas o Senhor vai colocar no coração delas um amor tão grande, tão poderoso, que elas sempre vão lembrar de você. Meus amados, eu tenho vivido um tempo de conflito, mas tem sido maravilhoso. Ainda bem que lá na minha casa a gente colocou, quando comprou o sofá, nós colocamos aquele negócio que não entra água, é uma tintinha, sei lá, um negocinho que eles passam, porque eu tenho chorado tanto no meu sofá, que daqui um dia vai ter as marcas lá das lágrimas. E tem sido um tempo tão bom, tão incrível, tem sido um tempo tão poderoso. Eu tenho sido visitado pelo Espírito Santo, eu tenho sido ministrado pelo Espírito Santo. Às vezes alguém fala uma frase e ela bate dentro de mim. Eu falei: Santo de Israel, que coisa maravilhosa. Eu ouço um testemunho, aí o pessoal já está todo mundo sentado no sofá, aí todo mundo já sabe, parece que eles já gravaram os times, né? Alguém está falando a respeito de algo, eles sentem, mas ele já sabe que ele já vai estar chorando aí. Eles dizem: tu já está chorando de novo. Deus tem me visitado, o Espírito Santo tem me ativado todos os dias. Tem hora que Ele tem me cobrado coisas, Ele tem me forçado a ir para um lugar que talvez eu não estava querendo ir, e mesmo assim eu choro, glória a Deus, porque eu estou vendo o crescimento, as visões estão sendo liberadas, o ambiente profético está sendo ativado, as coisas estão se alinhando, tem pessoas crescendo, se desenvolvendo. Eu tenho visto aqui esse ministério de louvor, os pastores, eu tenho visto ministros sendo ativados de todos os lados. Irmãos, não existe alegria maior, não existe coroa mais honrosa para se colocar, de ver o crescimento de uma igreja, de ver o crescimento de pessoas, de ver pessoas se despontando, alguém sendo ativado pelo Espírito Santo. E o Senhor todas as vezes fala: isso é só o começo, isso é só o começo. Então eu quero te motivar, irmão, a se posicionar nesse lugar, aonde o Espírito Santo vai usar a tua vida como um canal de bênção para a restauração, para a cura de alguém. O Senhor vai fazer de você um canal aonde a salvação dele vai se estabelecer em você e vai se fundamentar na vida de outra pessoa. Não precisamos ser apenas uma igreja que se encontra nas quartas e no domingo. Nós precisamos ser ministros de Deus, que ministra ao Senhor e também ministra a vida de alguém, conduzindo este amor incondicional, imensurável ao coração. O que nós temos recebido, o que Deus tem nos dado, Ele nos deu para que a gente imparta sobre a vida de outras pessoas. Se você reconhece o amor de Deus, não seja um filho ciumento. Imparta, dê e não terá falta de nada. Dê
e você não terá falta de nada. Dê o amor de Deus, dê, de graça você recebeu. Ele pagou um alto preço, mas te deu de graça, está aqui, está pago, é teu, viva, e agora você pode dar, e você não vai ter falta de nada, meu querido. Não podemos mais perder tempo. Não podemos mais perder tempo com aquelas questões que envolvem a carne e este mundo. Nós já aprendemos como devemos nos comportar no ambiente de crise. Nosso Deus é um Deus misericordioso. O nosso Deus é um Deus de paz. O nosso Deus é um Deus amoroso. O nosso Deus é um Deus justo. É um Deus verdadeiro. E para que nós possamos viver a verdade da qual pregamos, nós vamos estar inseridos no meio de um ambiente de mentira. E a verdade precisa prevalecer lá. Para que nós possamos apresentar a paz que nós pregamos, nós vamos ser conduzidos a lugares onde está estabelecido guerra. Porque lá nós vamos demonstrar a paz que excede o entendimento de todas as pessoas, e o Senhor será revelado. Se nós falamos que pregamos um Deus que cura, sabe para onde que o Senhor vai nos colocar? E olha onde nós estamos, dentro de um ambiente de enfermidade, onde as pessoas têm perdido a sua paz, onde as pessoas têm perdido a sua esperança, onde as pessoas não têm expectativa de quase nada, está todo mundo desesperado por aí afora. Muitos irmãos estão tentando encontrar em um copo de bebida, talvez nas drogas, talvez em algum outro lugar aí, um motivo para sorrir. Estão se escondendo da realidade. Como diz os usuários de entorpecente, está dando um tiro para ser encorajado, 2 tiros para ser encorajado. Faz o seu cigarro de maconha para se sentir em paz, viver um tempo de brisa, se sentir dentro de um ambiente onde as ondas vêm na mente, estou em paz. A paz não significa ter ausência de guerra, é estar em paz no meio da guerra. E quem pode viver isso? Só aqueles que estão em Cristo Jesus. Como que eu posso viver em paz, pastor? Eu tenho ouvido falar, pessoas têm morrido. Você ainda tem que continuar a sua vida em paz, porque a morte para um cristão ainda assim é ganho, é uma transferência, é lucro. Morrer é lucro, você sai daqui e vai para a eternidade. Por isso precisamos estar na posição certa. Quem é que vai entender isso, irmão? Quem não está em Cristo vai entender uma circunstância dessa? Cara, o cara está falando, velho, que se morrer ele está bem. Sim, Paulo fala assim, eu aprendi. Vamos ler. Aleluia. Aleluia. Verso de número 10 está escrito assim, ó: alegro-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual na verdade estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Não vos declaro isto por estar necessitando, porquanto aprendi. Veja, ele aprendeu a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. O cristão, nós como igreja do Senhor, precisamos aprender, estar bem, estar firme, estar fundamentado, estar glorificando a Deus em meio a qualquer e toda circunstância. Se tiver com a conta cheia de dinheiro, glória ao Senhor, bendito seja o nome do Senhor, te exaltamos, glorificamos ao teu nome, tu és o Rei dos Reis, tu és o dono de todas as coisas. A conta ficou sem dinheiro, glória ao teu nome, tu és o dono de todo o ouro, de toda a prata. Eu não vou te abandonar por causa que está faltando dinheiro, porque eu sei que o Senhor vive e reina e tudo pertence ao Senhor.
O fato de nós estarmos em paz, num ambiente de escassez, vai mostrar para alguém que não consegue exercer paz no meio das suas guerras, da sua escassez, que existe esperança. E ele vai te perguntar: eu não consigo entender, porque você está dentro do mesmo ambiente que eu estou inserido, mas você consegue sorrir. Você vai falar para ele: de fato, eu consigo sorrir, porque o meu Redentor vive, e ele está desesperado para te abraçar também, para te posicionar também, para te chamar para frente também, para demonstrar o amor dele para você também. Mas se não houver sensibilidade, nós vamos nos importar mais com as circunstâncias, vamos nos preocupar mais com a falta. E se o diabo percebe que o nosso coração titubeia diante das adversidades, ele vai contribuir ao máximo para que você blasfeme contra o Senhor. Mas a palavra do Senhor diz assim, para que a gente tome cuidado com as astutas ciladas do diabo. A palavra do Senhor diz assim para nós: sujeitai-vos, pois, a Deus, resista o diabo e ele vai fugir. Pastor, como que eu vou sujeitar a Deus? Tem gente que acha que é ler a Bíblia 5 vezes por dia, tem acha que é fazer 200 horas de oração por dia, 24 por 36 de oração por dia. Não é só assim, isso faz parte. Mas como que você vai se sujeitar ao Senhor? Obedecendo ao Senhor. Ele deu uma direção: olha, perdoe, fale para elas se resolverem lá, porque a bênção do Senhor vai se manter. Ele sabia que aquelas pessoas precisavam se acertar. É necessário que eu e você se posicione diante da presença de Deus. Voltemos a viver uma vida de intimidade. Precisamos quebrar com o nosso orgulho. Precisamos abrir mão das nossas mazelas. Precisamos tirar a nossa roupa suja, nos despir diante do Senhor. Entender quem somos. Entender que não somos nada. Se o somos é porque o Senhor tem estabelecido nas nossas vidas a sua misericórdia. Se você levantou hoje, é porque Deus é misericordioso. Se você pode comprar o pão hoje, não é porque você é capaz, não, é porque Deus te deu capacidade para ir até a padaria, é porque Deus proveu aquelas moedas para que você fosse até aquela bendita padaria. Até quando vamos ficar com a nossa marra diante daquele que não é possível vencer? Nós somos capazes de vencer o inferno, mas Deus ninguém vence, entenda. Nós podemos vencer Satanás, podemos vencer os principados, as potestades. O menorzinho aqui pode vencer o inferno inteiro, se estiver fundamentado em Cristo. Mas essa igreja inteira aqui, se não estiver fundamentada em Cristo, não conseguimos vencer. Ou seja, nós todos aqui, se não estivermos fundamentados em Cristo, o diabo devasta a gente. Se não estivermos em Cristo, mas se nós bancarmos marra para cima do nosso Senhor, nunca vamos vencer. Então precisamos nos despir da nossa força, precisamos nos despir do nosso intelecto, precisamos abrir mão daquilo que a gente construiu achando que estamos no centro da vontade de Deus. O que fundamenta a vontade de Deus é a palavra de Deus, não é o que você e eu penso, não é o que eu e você acha. O que é o teu achômetro, o que é o teu termômetro do que você acha diante dessa palavra? Não é nada, o meu também não é nada. O que podemos fazer nós? Podemos contratar um segurança para cuidar da nossa vida? A palavra do Senhor diz assim: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, antes mesmo de você contratar alguém, antes mesmo de você posicionar as tuas armas, arme-se com a obediência, arme-se com a submissão, arme-se com a adoração, arme-se lendo e fundamentando, colocando em prática a palavra de Deus. Você quer se sentir reconhecido?
Você quer se sentir reconhecida? Você quer se sentir posicionada diante de um lugar aonde você tem um verdadeiro reconhecimento? Não espere o meu reconhecimento e nem do irmão que está do teu lado. Seja reconhecido pelo Senhor, seja reconhecido na eternidade, seja reconhecido pelo Espírito Santo de Deus, seja reconhecido por quem realmente pode te reconhecer e te colocar numa posição de honra. Eu ainda posso levantar uma bandeira e colocar na tua mão, te colocar numa posição que talvez você goste, mas a posição que o Senhor tem para você, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, é uma posição muito poderosa, é um lugar de honra. Deus te quer posicionado neste lugar. Precisamos nos despir diante do Eterno. E ele fala que, olha, se você precisa resolver alguma coisa, chegue-se diante do Senhor, fale dos seus motivos para Ele. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplica. O que você talvez tenha buscado ouvir da boca de alguém, você pode ouvir da boca de Deus. E aonde Deus te mandar ir, vá. Ainda que Ele te mande para o deserto, vai para o deserto, porque é no deserto onde você terá uma referência de tudo aquilo que Ele vai fazer na tua vida. É no deserto que Ele vai te mandar contar as estrelas, para que você tenha certeza que no meio da tua escassez existe uma bênção fundamentada por Ele. O que o médico não conseguiu fazer, o Senhor faz. Mas você precisa estar lá onde Ele te mandou ir. Você precisa fazer o que a palavra dEle está te mandando fazer. Porque senão, são só sensações. Porque senão, serão só percepções. Serão só arrepios. Ai, estou todo arrepiado. Grande coisa. Bate um vento ali, você fica arrepiado. E não muda nada na sua vida. Você ouve um barulho e pensa que é um tiro, sente um monte de sensações. Ai, meu Deus. Ai, ai. Fica todo doido. Não muda nada. Um demônio dá um grito, fica todo arrepiado. E mudou o quê? Ficar arrepiado não muda nada. Mas ouvir a doce voz do Espírito Santo e colocar em prática tudo aquilo que Ele tem falado, vai trazer mudança sobre a tua vida. Que tal usar o dia de hoje para consertar as coisas e fundamentar a palavra de Deus? Que tal usar o dia de hoje para se colocar no lugar de alguém e se tornar o pastor da vida de alguém? Mas o Espírito Santo me traz algo ao coração ainda hoje aqui. Antes mesmo de você ser o profeta de alguém, seja o profeta da sua própria vida. Antes mesmo de querer pastorear a igreja, seja o pastor da sua casa. Antes mesmo de ocupar, de querer o lugar de evangelista, de ser o evangelista de algum lugar, seja o evangelista da tua casa, seja o evangelista da tua família, seja um exemplo lá. Antes mesmo de ser o apóstolo da vida dos outros, seja o apóstolo da tua casa. Porque este é o fundamento descrito na palavra do Senhor. Para que alguém pudesse ocupar a plataforma, ele precisava ter uma normativa cumprida dentro de casa. Ele precisava ser marido de uma mulher só. A esposa precisava ser esposa de um homem só. Os seus filhos deveriam ser bem governados. Então entenda, nós precisamos lutar a guerra e se posicionar para as nossas guerras a partir do ambiente certo. Nós nos posicionamos a partir de dentro de casa. Paulo estava longe, mas ele estava mandando um recado para a casa. Ele estava mandando um recado lá para a igreja local. Olha, fale para que eles se acertem lá.
Fale para que eles tomem um jeitinho lá, olha, se conversem, fala para elas se posicionarem. São boas filhas, são boas servas, são boas pessoas, trabalharam duro junto comigo para construir aquele ambiente e hoje está fora da posição. Deus está nos posicionando para continuarmos a crescer. Deus está nos alinhando para te levar ao crescimento. E tudo que Deus entrega na tua mão ainda é dele, é para a glória dele, é para o louvor dele. Então precisa ser conforme a vontade dele. Eu não tenho uma igreja, sirvo no corpo de Cristo, estou pastor. Posso estar evangelista, sou um mordomo. No dia que eu tomar posse de vocês, acabou, porque não é o meu reino, é o reino de Deus. Deus nos deu dons, o dom é dele, nos deu para que a gente possa multiplicar. Então precisa haver uma multiplicação de talentos. Aquilo que está sobre a tua vida precisa ser conduzido à vida de outros. O amor que você sente, que você recebeu, precisa ser entregue a outros. Precisamos viver uma igreja que verdadeiramente o nome do Senhor é glorificado. Amém? Você recebe essa palavra? Você sai dessa casa hoje edificado? Olhe para o irmão que está do teu lado e fale assim: Deus tem um tempo novo para você. Não se assuste, porque você vai ver coisas que o teu olho jamais viu. Você vai perceber coisas que a tua mente jamais percebeu. Deus vai te levantar de forma poderosa. Fale para aí, olhe direitinho dentro do olho dele e fale assim: se prepare. Deus vai posicionar você no teu lugar. Fique lá, que as bênçãos de Deus virão sobre você. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Oh, aleluia. Vamos nos colocar de pé. Eu quero também te convidar aqui, que você venha, se você trouxe uma oferta, venha selar esta palavra com uma oferta. Deposite aqui, venha com a sua família. Você pode trazer os teus dízimos. Você que está aí também através da internet, através da internet, você pode também fazer uma oferta através de nossa conta, ou através do PicPay, ou através do QR Code que está aí, que eu já nem sei mais qual que é, mas com certeza vai chegar aqui. Se você congrega em uma igreja, não deposite os teus dízimos na conta da Seiva. Mas se você está congregando conosco através da internet, você que mora em outro estado, já faz parte dessa família, você pode dizimar e ofertar aqui sim. Em nome de Jesus, nós declaramos sobre a tua vida e a vida de tua família as bênçãos do Senhor. Que haja prosperidade na tua casa. Eita, não entendi nada aqui. Quem foi que mandou isso aqui para mim? Foi você, Cidinha? Ah, sei quem é agora. Beleza. É do Epitácio, né? Ai, Roseli. Sim. Lembrei-me dela. Vamos continuar orando. Se você tiver o contato dela depois, nós estamos à disposição para auxiliá-los no que for necessário, em nome de Jesus. Agora ela falando, eu sei quem é o Epitácio. No nosso primeiro encontro do Reino do Bem, que nós fizemos um evento, nós o conhecemos, e poucos dias depois ele faleceu, e a mãezinha dele não suportou e faleceu também. Ela estava sofrendo. Existe algo na tua vida que precisa ser alterado? A palavra do Senhor diz assim: não deixe que o dia passe, vire de um dia para o outro para que você resolva. Tudo que nós temos é o dia de hoje. Eu posso ir até além.
Nós temos um minuto seguinte para resolver. Basta um minuto, alguns segundos, um abrir e fechar de olhos, tudo pode mudar. Se você precisa tomar uma decisão em Cristo, faça isso. Receba Jesus como teu único e suficiente Salvador. Não abra a guarda. Não permita-se ser aliciado por este mundo. Venha para a frente. Permita-se viver e se mover através deste amor. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Tem alguém aqui nessa noite que tomou a decisão de reconhecer Cristo como Salvador, ou talvez de se reconciliar com o Senhor? Existe? Vamos orar. Talvez você aí na internet também, eu não tenho acesso aqui, faça um sinal aí que alguém vai orar por você, e será um tempo poderoso. Paizinho, nós queremos te louvar e te bendizer, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia nos alcança, e hoje, mais uma vez, podemos desfrutar dela. A tua voz poderosa nos orienta, nos guia, nos fundamenta, nos estabelece, nos lembra de quem somos e de quem tu és para nós, e de tudo aquilo que nós precisamos reconhecer. O Senhor nos coloca diante de nós mesmos como um espelho, e nós queremos, em nome de Jesus, te agradar, nos posicionar, ó Deus, na direção de tua vontade, através de tua palavra. Pai, perdoe-nos em nome de Jesus por toda a negligência, por toda a resistência oferecida, Senhor, na direção daquilo que o Senhor tem nos dado para uma mudança de rota. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos viver em aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Nos leva sempre na direção do teu propósito. Conduz os nossos corações ao centro da tua vontade. E como igreja tua, nós queremos te pedir, Senhor, libera sobre as nossas vidas autoridade e poder, para que nós possamos, em nome de Jesus, canalizar, ó Deus, os teus dons e os benefícios do Senhor sobre as nossas vidas, ao encontro de outros corações. Nos faça, Senhor, nos despir de nós mesmos, para nos revestirmos da tua glória, do teu amor e de tua palavra, Senhor, para que possamos expressá-los através das nossas vidas, ao encontro de outras pessoas. Leva a tua igreja em paz. Traga, Senhor, sonhos. Traga, Senhor, liberação da visão. Aguça os ouvidos para entender os comandos de tua voz. Dá-nos sabedoria, Senhor, e entendimento para nos comportar diante do ambiente profético que está sendo liberado para este tempo e nesta estação. Que as nossas mãos estejam habilitadas, Senhor, para liberar, ó Deus, cura e restauração sobre a vida de alguém, para que nós possamos expulsar os demônios, ó Deus, amar as pessoas, abraçá-las e conduzi-las, ó Deus, ao porto seguro, ó Deus eterno, que é a tua presença. Em nome de Jesus, que muitos possam se converter ao Senhor Jesus Cristo e se mover diante da tua presença, salvos, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa te abençoar e te guardar, que Ele possa fazer prosperar os teus dias, para que você possa desfrutar de todo o bem do Senhor para esta geração, e como cantado aqui, os filhos dos teus filhos, teus netos, os teus bisnetos vão desfrutar de tudo aquilo que você está vivendo hoje. Tá, a pastora Elisângela está aqui lembrando, se você receber uma mensagem dela, para que você venha até aqui à frente, que ela vai falar com você rapidinho, por favor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida hoje e eternamente. Você diz? Amém. Vai em paz, em nome de Jesus. Você pode